O fato mais importante da semana na política foi o fechamento por parte da rede social Facebook de contas e páginas ligadas ao bolsonarismo. Para debater esse tema e o conservadorismo na política, nós temos o privilégio de receber o jurista, especialista em direito público, pesquisador e estudioso do conservadorismo na política, o doutor Marco Vicenço. Muita honra recebê-lo em nosso programa. Obrigado, Gilvander. A honra é toda minha. Gostaria de agradecer a você, a toda a equipe do Análise dos Fatos, a produção, pelo espaço, por poder dar voz aí de uma forma que nós possamos politizar e discutir melhor, de uma forma não tão rasa, né, os momentos políticos do país. Vai ser um grande debate. Com vocês, Análise dos Fatos. Nós vamos começar o nosso debate falando sobre conservadorismo na política. Há 2 anos tem se discutido muito que uma onda conservadora chegou ao Brasil, à América Latina e a alguns países do mundo. E não se pode discutir conservadorismo sem citar Edmund Burke, que é um dos maiores pensadores modernos, considerado o pai do conservadorismo político. Para Burke, que você conhece bem, doutor Marco, o conservador político ele tem que ter 2 princípios: a liberdade, que é o que norteia as suas ações, e a independência, que é uma condição essencial para ele ser um pensador político. No seu ponto de vista, os conservadores que chegaram ao poder no Brasil, eles têm esses 2 princípios? Eles chegaram ao poder carregando esses 2 princípios, o da liberdade e o da independência? Bom, é muito pertinente sua pergunta. Eu acredito que, primeiro, nós precisamos esclarecer uma seguinte separação. Existiu as bandeiras, na minha visão, levantadas pelo então presidente da República, ainda durante a campanha, e aí nós percebíamos que esses valores eram, de certa forma, privilegiados aí, ao extremo. Mas, em um determinado momento, eu acredito até que, por algo que eu digo que é difícil, você como o executivo, você à frente do governo, você ser especificamente conservador. A nossa Constituição não permite isso, né? O nosso ordenamento jurídico, de uma forma geral, não permite que qualquer pretenso candidato que levante qualquer bandeira ideológica ou posicionamento político e filosófico consiga trabalhar e exercer aí o seu mandato sendo 100%, digamos assim, puro, né? Um conservador, 100% conservador. Quando ele chega ao poder, ele se depara com algumas situações que ele tem que transigir, muitas vezes, com aqueles valores, aqueles posicionamentos que ele abordou, que ele levantou durante a campanha. Então, eu acredito que, por alguns momentos, nós percebemos que o presidente da República transigiu com esses valores da liberdade, né, como você disse, principalmente, e da independência. Marco, para alguns estudiosos, o presidente da República e o seu grupo político se utilizaram aí da vestimenta de conservadores para se adaptar a esse novo momento. A gente sabe que a história da humanidade é uma história de ciclos. Tivemos aí o ciclo da esquerda, a esquerda na Europa, o próprio pensamento de esquerda ali no continente americano, aqui na América do Sul, e chegou essa onda conservadora ao mundo. Então, alguns estudiosos, eles analisam que o presidente da República e seu grupo se utilizaram aí da vestimenta de conservador para atingir esse eleitorado e ganhar as eleições, né? Eu volto um pouquinho para a filosofia conservadora, que tem ali, ela exige 3 atitudes básicas para um conservador político, para definir um conservador político, que é, na verdade, o ceticismo, né, a prudência e a confiança nos hábitos como condições, como atitudes essenciais. O ceticismo é justamente a razão acima das paixões humanas, das idolatrias. A prudência, que para vários pensadores, ela funciona, na verdade, ali como um hábito professoral para realizar no presente melhor do que foi feito no passado, para não comprometer as gerações futuras.
Eu, no meu ponto de vista, não vejo essas três atitudes no grupo que está no poder. O ceticismo, a prudência e o hábito. Eu queria muito a sua análise. Perfeito. Eu faço coro, né, do seu pensamento, principalmente no ponto que você fala a respeito dos ciclos. Nós vivemos um ciclo, aí eu vou dizer de uma forma genérica, né, não técnica, mas que a esquerda esteve no poder. O presidente Jair Bolsonaro ele soube aproveitar muito bem o momento, né, e é um mérito dele. Eu não posso tirar esse mérito de um político que percebe um momento de transição e consegue ali imbuir. É uma qualidade. É uma qualidade, né? Muito embora em alguns momentos pareça aí, de certa forma, populismo, né? Mas durante a campanha ele conseguiu, de uma forma, digo que até emocionante, envolver, né, todo o Brasil que não aguentava mais falar de política para poder apoiá-lo de uma forma orgânica. Então isso é um mérito do governo Bolsonaro que não tem como se negar, realmente foi um fenômeno e se tivesse aproveitado melhor o momento eleitoral, talvez tivesse muito mais forte hoje no parlamento, né? Esse é um ponto. Agora, a respeito, você trouxe sobre a prudência, sobre alguns quesitos importantes, eu acrescentaria aí a força das instituições. Eu acredito que o conservador ele deve prezar pelas instituições, né? Que estaria no hábito. Exatamente, perfeito. O hábito é justamente isso, a confiança nas instituições, você governar ali nas regras, exatamente, né, que seria a condição do hábito. Exatamente, então apenas esse é o meu receio hoje, né, eu sendo bem objetivo, bem pragmático, o receio é esse show, né, essa crise institucional que de uma forma geral o Brasil vive. Né? O judiciário não se entende com o executivo não se entende com o legislativo, e assim uma instituição ataca a outra, em vez de fortalecer as instituições e pensar realmente, né, no que diz a bandeira brasileira, e de certo ponto até positivista, mas de uma ordem e progresso, a gente não consegue vislumbrar isso nesse governo hoje. Então eu acho que falta de certa forma arrefecer os ânimos, né? Nós tivemos aí uma contribuição muito grande do último presidente da República que foi o Michel Temer. Ele conseguiu conversar ali com o parlamento, ele trouxe, a gente percebia, veja, Gilvanda, a gente percebia que nas reuniões o Michel Temer ele sempre estava sentado com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então ele trouxe o parlamento para governar com ele. E a gente percebe, eu não diria nem que um parlamentarismo, mas um semipresidencialismo, que é o que ele defende. Modelo, inclusive. Perfeito, o perfeito. Temer deu essa demonstração de como se governa. Como se governa. Eu acho que numa troca ali, eventualmente, do executivo ou do chefe, né, seria menos traumática. Eu acho que essa posição é muito interessante, deve ser debatida, pelo menos. Mas eu não vejo esse perfil, né, que não é o mesmo perfil do presidente anterior, esse perfil de agregar, né, de conversar e de diálogo. Eu acho que falta muito do relacionamento, sair um pouco da internet, tirar um pouco a polêmica, né? Eu sei que é importante você pautar a mídia, mas você sempre pautar a mídia por meio de polêmicas, isso desgasta o governo, né? Você chamar o povo para a rua, né, ali do que fazer diferente do que o Fernando Henrique chamou de presidencialismo de coalizão, né? Eu entendo a tentativa do presidente Bolsonaro, né, mas talvez não prestigia o conservadorismo, porque ele quis, de certa forma, ter uma ruptura muito brusca com o sistema que havia, né, sido implementado. Veja, eu não estou falando de sistema de corrupção, nada disso, eu estou falando de sistema, né, a forma de relacionamento político. Então essa ruptura, né, é quase uma revolução política. E tudo que é revolução, né, confronta o conservadorismo, e por isso eu acho que deixou a desejar especificamente nesse ponto. Com certeza. E é muito interessante, inclusive, a gente relembrar aí algumas ações, porque Burke, ele foi na vida civil, ele se baseou em valores pessoais e no exercício da política em valores políticos. Então isso foi muito importante. A gente vê ali num dado momento onde ele faz aquela defesa intransigente dos irlandeses católicos, né, dos indianos ali, aquela defesa contra a arbitrariedade da Inglaterra, no momento em que ele recebe na casa dele os refugiados da Revolução Jacobina,
ali da revolta jacobina, da Revolução Francesa, e ao mesmo ponto onde ele defende a transcendentalidade da sociedade como um caminho reto para o contrato social. Então a gente chega no ponto do contrato social. No meu ponto de vista, a diferença do Bolsonaro para o conservadorismo está justamente aí. Ele não concorda com o contrato social, ele quer romper com esse contrato. Perfeito, perfeito. Nós percebemos ali que, você bem citou Edmund Burke, o irlandês, principalmente ali no século XVIII, no final do século XVIII, a gente percebe que o contexto era totalmente diferente. Hoje, na política contemporânea, vamos chamar assim, o Bolsonaro ele poderia ter prestigiado essa situação civil, digamos assim, né? Você chamou de contrato social. Eu percebo que algumas falhas, algumas ponderações, elas tendem a seguir um caminho interessante, mas a gente percebe que talvez pelos filhos, talvez ali por uma falta de planejamento, por uma falta de um projeto de poder para o país, né? Um planejamento pós-campanha, pós-eleição. Então a gente vê que esses pontos ali, eles ficam alguns fios soltos e a gente não consegue encontrá-los. Eu vejo dessa forma, o exercício da presidência da República, o exercício do poder, ele está sendo feito como se estivesse uma campanha eleitoral, com inimigos, com adversários, e não ali no posicionamento que exige o presidente da República, de olhar para todos, de governar para todos, de unificar o país. A gente vê, eu citei Burke muito essas questões do olhar dele para os refugiados, para a defesa dos irlandeses, justamente que falta ao presidente Bolsonaro esse olhar para os índios, para os negros, para as minorias, que não é um discurso de esquerda, ele acaba contribuindo para o que a esquerda sempre diz, que esse discurso de defesa desses povos é um discurso de esquerda. E não é. O conservadorismo, pelo contrário, ele tem um olhar para a sociedade como um todo. Perfeito, perfeito. E até levando em consideração que diz principalmente o artigo 1º da Constituição, né? No preâmbulo também, mas eu destaco o artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce, isso aí já seria o parágrafo único, né? O artigo 1º diz, a República Federativa do Brasil, composta pela União Indissolúvel dos Estados, municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. O que eu vejo com isso? A democracia deve ser valorizada. A democracia ela não é feita da maioria. Sim. A democracia é feita com a participação de todos. Ratifico a importância desse diálogo com o parlamento, porque o parlamento representa a Casa do Povo, principalmente a Câmara dos Deputados, né? Então, nós traríamos ali os representantes do povo, né? E aí sim, agora o que diz o parágrafo único da Constituição, para governar junto com o presidente da República. E esses parlamentares, principalmente os deputados, trariam as demandas das minorias, trariam as demandas da maioria e trariam as bandeiras, né, as demandas das bandeiras que são levantadas dentro da Câmara dos Deputados. Correto. No próximo bloco, nós vamos discutir religião e conservadorismo. Nós estamos debatendo com o Dr. Marco Vicenço, que é um conservador, sobre conservadorismo na política. A nossa ideia é trazer até você um pensamento sem paixões, um debate de forma clara, para que você possa formar a sua opinião e o seu pensamento. Doutor Marco, a filosofia conservadora e o próprio estudo do conservadorismo político, ele não está atrelado à religião. A religião não faz parte da filosofia conservadora. Até porque um conservador ele não tem paixões, ele tem a razão, ele está acima desse endeusamento de pessoas, de idolatrias. E no Brasil, os que se dizem conservadores misturaram na campanha e no exercício do governo religião e política. No meu ponto de vista, uma das maiores conquistas que a humanidade teve foi justamente a separação da religião do Estado, da religião da política, que são duas coisas que não combinam. As duas juntas, elas criam, na verdade, um processo de dominação. Como que você vê o exercício do poder no Brasil com essa mistura de religião e política? Perfeito. Principalmente no Brasil, né, eu gostaria até de citar que desde o rompimento do teocentrismo ali, a época do iluminismo, de lá para cá a gente percebe algumas inserções, né, a respeito desse assunto, política e religião. O que eu acho que é importante destacar, principalmente aqui no nosso país, é que nós precisamos diferenciar, né,
a religião e a política, nós precisamos distanciar realmente a religião, né, do Estado, mas nós não precisamos distanciar os representantes religiosos do poder. Sim. Essas pessoas, elas merecem representação, né, e nós temos aí a chamada bancada evangélica, que em algumas situações representa, em outras não representa tão bem, né, os anseios da comunidade evangélica, mas é importante nós, de início, deixarmos registrado isso. É importante a participação, né, do representante evangélico, do representante católico, do representante cristão, né, o representante religioso, de uma forma geral, dentro do parlamento. O que não se pode fazer é você tomar decisões teocêntricas, né, com base do que a religião diz, no que a religião prega, sob pena de nos tornarmos um país aí do Oriente que a gente sabe como funciona. O Irã, por exemplo, né, com os ayatolás, Perfeito. as figuras dos ayatolás. Perfeito. Eu vejo também dessa forma. Eu acho que o exercício do poder, ele agrega todas as correntes de pensamentos e de religião. Perfeito. Para sentar na mesa e debater o país, católicos, protestantes, espíritas, de todas as formas. Concordo muito com o seu pensamento. A religião, ela tem um papel importante na sociedade, mas ela tem que estar distante do exercício das decisões. Ela é parte do diálogo, ela é parte da construção. Você concorda comigo? Ainda que eu tenha uma crença, ainda que eu tenha um posicionamento religioso, isso é pessoal. Isso não pode ser extra pessoal. Isso até por ser metafísico, né, a religião, isso tem que ser de caráter aí subjetivo. Então, se eu vou tomar alguma decisão, né, com base na moralidade que a religião representa, e eu sou líder, né, eu estou à frente de uma nação, eu vou tomar isso, uma decisão política baseada na minha moral, no que eu entendo por moral, pelo conceito de moral, né, de virtude. Isso é uma coisa. A outra coisa é você implementar uma doutrina dentro de um poder, né? E isso aí absolutamente deve ser confrontado, né? Deve ser afastado. É porque o Brasil é um país religioso, né? O brasileiro é um povo religioso. E o que eu vejo é que algumas correntes políticas, isso inclusive até pelo PT, eles procuraram sempre essa mistura da religião com a política como forma de endeusar os seus líderes, de trazer os seus líderes para a população como se fossem ungidos por Deus, como se fossem figuras escolhidas para resolver os problemas nacionais. Isso acaba criando... Isso não é satisfatório para a sociedade. Eu queria muito a sua análise. Essa é uma face do populismo, né? É uma ferramenta que o populismo utiliza para poder chegar ao poder, se manter no poder e colocar em prática tudo aquilo que ele tem de projeto, né? E eu sou veementemente contra. Eu acredito que isso não deve ser levado adiante por razões claras, né? Então, eu entendo realmente que, principalmente nesse governo, nós temos algumas situações muito ligadas, né, e situações muitas vezes polêmicas ligadas à religião. E isso aí... A gente viu agora, o ministro da Educação tem que ser um evangélico. Isso, assim... No Supremo vamos ter um terrivelmente evangélico. Veja... Se houvesse diferenças, né? Os dois cargos não exigem religião, não exigem preparo do exercício. Eu entendo o posicionamento de ressaltar, né, o entendimento moral dessas pessoas com base, principalmente na Bíblia, né? Porque são evangélicos. Mas eu acredito que, você citou, por exemplo, o ministro da Justiça, André Mendonça, né, que é um excelente jurista, faz um excelente trabalho, tanto é que a saída do ex-ministro Sérgio Moro foi muito criticada. Foi um momento muito delicado no governo, a gente percebeu que essa saída abalou, né, e sabíamos mesmo antes que se Sérgio Moro ou Paulo Guedes, que seriam os dois pilares ali do governo Bolsonaro, saíssem, estremeceria o governo, né? Então a gente percebe que, mesmo assim, o André Mendonça entrou e conseguiu acalmar, né? Ninguém fala mais, ninguém critica. Ali chegou um certo momento que sondaram o Jorge. Eu percebo que o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre ele faz ao contrário do que normalmente se faz. Ele lança uma pessoa, espera a opinião pública
ou derrubar, ou atacar, ver o que está acontecendo, para depois ele emplacar. É uma estratégia. Na posse imediata, sempre um espaço. É perfeito. É uma estratégia positiva. No meu é positiva. É como se você jogasse um boi de piranha para ver o que vai acontecer e depois o pessoal pudesse passar tranquilo. E o André Mendonça, além dessa estratégia inteligente do presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe que o André Mendonça, além de muito preparado, né, ele soube ali acalmar, soube conversar e soube manter os relacionamentos importantes para poder tocar. O exercício dele no Ministério da Justiça está indo tranquilo. Está indo muito bem, acredito que deve ser o nome, né, pelo que se é ventilado na mídia, ou André Mendonça, ou de repente Augusto Aras, ali eu não sei quem seria, mas eu gosto do nome do André Mendonça e acho que ele tem feito um belíssimo trabalho desde que entrou no Ministério, conseguiu acalmar, né, e estancar a sangria que estava acontecendo. Retornando à filosofia conservadora política, ao estudo da filosofia conservadora, eu gostaria de discutir um pouco com você sobre o guru do bolsonarismo, que é o professor Olavo de Carvalho. O professor, eu li todos os livros dele, eu considero algumas teses interessantes, quando ele escreve sobre a esquerda, o domínio da esquerda, o domínio nas universidades, assim, algo de real, é interessante o que ele escreve. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo no professor um afastamento do que são as características de um conservador. Ao contrário, eu vejo nas ações dele um processo também de dominação, muito parecido com o marxismo. Porque é bom a gente inclusive, separar o conservadorismo, ele não é um processo de dominação. Ele vem justamente para organizar, é a razão, é a prudência, e não dominar as pessoas. E a própria filosofia conservadora é uma filosofia de posição, e eu vejo ali muitos ataques, muita verborragia, muito descontrole. Parece-me mais um projeto de poder do que uma filosofia conservadora. Olha, Gilvander, eu poderia dizer para você que o tempo não para, né? Porque é uma música que eu acho interessante a letra dela, que diz que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E é exatamente o que nós temos visto agora, né? E aí eu ressalto a questão do ponto de vista literário da música, eu sou evangélico, mas eu gosto muito de literatura, né? Gosto de ler Machado de Assis, que aí digamos que sejam livros apócrifos, né? E Cazuza, né? Talvez um dos maiores poetas. Um poeta, um verdadeiro poeta. Grande construtor na música popular. Isso. Então, seguindo esse panorama, eu vejo que o Olavo de Carvalho tem tentado implementar o que já foi tentado, só que de outro ponto de vista filosófico, né? E aí nós citamos o marxismo, né? Então, assim, ele tem um projeto de dominação, né, de poder, que eu acho, né, no meu ponto de vista, eu acredito não ser benéfico. Então, ele tem feito a mesma coisa que a esquerda tentou fazer, é o mesmo modelo. Só que agora, né, do ponto de vista, diga-se aí, pelo que citam, conservador. Correto. A minha análise é que o presidente Jair Bolsonaro não é um conservador. Ele foge aí dos princípios, das atitudes, do modelo de ação. Eu vejo o presidente Bolsonaro como aí um petismo à direita. Para fechar esse bloco, o presidente Bolsonaro é um conservador? Eu acredito que ele tenta, em muitas situações, e ali, para falar de conservadorismo, principalmente do ponto de vista econômico, que o conservadorismo ele não tem uma economia pacificada, né, no seu ponto de vista filosófico, mas ele adota muito ali, digamos que von Mises, né, um liberalismo clássico, e o Bolsonaro ele tenta fazer, mas como eu disse, talvez nem a nossa Constituição permita que o presidente da República seja conservador da forma como ele gostaria de ser. Por ser uma Constituição mais social. Social, exatamente. Eu acredito que, por ser uma Constituição social, esse próprio ordenamento jurídico impede o presidente Jair Bolsonaro de ser conservador da forma como talvez ele gostaria de ser. Eu acho que esse modelo de conservadorismo que eles defendem não tem nada a ver com Burke, com Rames, nem com Ortega y Gasset, nem com os influenciadores, John. Nelson Rodrigues, que foi um grande conservador brasileiro, não é isso? Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a decisão do Facebook de desativar as contas e páginas ligadas ao bolsonarismo. O assunto mais comentado da semana foi o fechamento por parte da rede social Facebook de contas e páginas ligadas ao bolsonarismo. Em uma semana que o governo vinha dialogando com o Congresso, mantendo um bom diálogo com o Judiciário,
o presidente evitando polêmicas. Essa notícia na quarta-feira abalou aí a seara governista, porque pelo que foi divulgado, tem inclusive um membro do governo, uma pessoa com assento ao lado do gabinete presidencial, que coordenava essas páginas, né? O Facebook descreveu, inclusive, como um comportamento inaceitável, coordenado por pessoas que levavam desinformação à plataforma, com o objetivo aí de trazer informações falsas para as pessoas. No seu ponto de vista, esse fato, que agora vem até a contribuir com o inquérito do Supremo, acaba trazendo desconforto para o governo, né? Perfeito. O que me preocupa, e veja, eu não estou nem questionando a questão das fake news, como é o termo utilizado agora na moda, né? Mas eu diferenciaria de crime, né? De injúria, calúnia e difamação. São os 3 crimes que podem ser ali analisados e tratados como crime, os principais que se pode cometer por meio das redes sociais. O que eu vejo, o que eu tenho medo, é a censura, né? Porque quando você fala sobre o STF, né, e aí de uma forma que fere o instrumento acusatório ali de um julgador que indicia, julga, né? Muito embora exista alguma arbitrariedade, você tem o princípio da ampla defesa contraditória, né? O STF garante essa ampla defesa contraditória. Já no Facebook, o que existe, e o meu medo é esse, é uma verdadeira censura. Não defendendo ou desqualificando, enfim, mas dizendo que se as partes, né, que foram prejudicadas, que tiveram a sua voz cerceada, a sua liberdade de expressão, que veja, a liberdade de expressão ela não é ilimitada, ela existe ali, e eu citei a calúnia, injúria e difamação, que existe um limite à liberdade de expressão. A partir do momento que eu começo a injuriar, a caluniar alguém, ali é o meu limite, eu não posso transcender. Mas o que o Facebook fez, na minha opinião, ele excluiu, salvo engano pelo que eu vi na matéria, 88 perfis ligados aos bolsonaristas, né? Sem nenhuma chance de ampla defesa de contraditório. Eles simplesmente excluíram. Talvez não fosse tão importante se não fosse a principal ferramenta hoje de se divulgar a política, o Facebook, o Instagram e as redes sociais de uma forma geral. Sim. Então, isso eu entendo que, inclusive, ameaça, né, o processo democrático, principalmente em época de eleição, porque a gente coloca nas mãos de uma empresa o poder de decidir o que é e o que não é fake news. Então, por exemplo, a esquerda também se utiliza dessa ferramenta, né, de forma espúria. Com a esquerda. Começou. O Bolsonaro deu sequência Perfeito. A esse modelo de desidratar as pessoas, de criar fatos que não existem, de propagar mentiras. Ontem mesmo eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem: vamos nos organizar, cuidado, o Congresso está preparando um golpe. Assim, mentiras que acabam sendo disseminadas. Perfeito. No meu ponto de vista, é muito difícil você impedir com que esse tipo de informação circule. No meu ponto de vista, tem que se criar mecanismos para punir quem se esconde por trás da liberdade de expressão para cometer esses atos ilícitos. Perfeito, mas quando a gente fala sobre o judiciário, nós estamos falando ali de, no mínimo, um magistrado, né, que tem o poder do livre convencimento, ali ele vai ser convencido com base nas provas, nos fatos, enfim, e ele vai, de forma técnica, emitir o seu parecer, o seu julgamento. E o Facebook não foi assim, e não tende a ser assim, então isso que é muito perigoso. Nós vamos colocar na mão de uma empresa, né, privada a decisão de filtrar para ver quem está certo e quem está errado. Se a esquerda fizer uma divulgação considerada fake news, quem vai decidir isso é o Facebook. Se a direita fizer uma divulgação considerada fake news, também quem vai decidir é o Facebook. Então, o medo, né, o receio que a gente tem quem vai estar coordenando isso? Quais são os parâmetros, né, para poder se julgar fake news ou não? No seu ponto de vista, a rede social Facebook deveria ter trazido para a justiça brasileira essa decisão? Eu acredito que seria importante trazer, porque ali é o órgão, né, competente para poder tratar a respeito disso, mas pelo menos que desse ali a possibilidade de uma defesa administrativa, né, junto ao suporte, mas que desse a possibilidade
da pessoa, né, efetivamente fazer uma defesa. Porque, claro, eu não estou dizendo que não teve fake news, que não existem pessoas que se utilizam de forma espúria, de forma escusa das redes sociais, existem. Mas eu acredito que as 88 pessoas que foram cerceadas aí não tiveram direito de resposta, nem todas praticam atos ilícitos nas redes sociais. Correto. O Senado, Marco, aprovou aí o projeto de lei da liberdade de expressão, da regulamentação, que é chamado projeto de lei da fake news. O governo, inclusive, trabalhou bastante para esse projeto não ser aprovado no Senado. Ele está na Câmara agora e começa um grande debate. Como é que você vê essa proposição e qual é a sua expectativa de deliberação pela Câmara dos Deputados? Bom, então, de uma forma geral, eu acredito que o Parlamento ele deve dar a devida importância ao tema. Parece, quando você fala internet, você pensa, né, coisa de jovem, algo que não vai interferir na minha vida, mas cada vez mais a gente percebe a interferência da internet nas nossas vidas, das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos e do meio digital na nossa vida. Eu acredito até que é importante que o presidente da República, não como uma pessoa investida no poder de presidente da República, mas como um influenciador, ele poderia dar o exemplo. Essa liberdade de expressão tão questionada no governo Bolsonaro, ela deve, né, tomar rumo diferente. Eu acredito que o respeito aos jornalistas deve ser ali fundamental, deve ser primordial. Eu acredito que a colaboração com a justiça, principalmente nesse inquérito das fake news, para evitar esse desgaste entre as instituições, então se colocar à disposição, né, para poder esclarecer qualquer situação e tratar com urbanidade mínima, né, os profissionais da área da mídia, do marketing, imprensa, né, dos jornais, porque hoje a nossa tecnologia está de tal forma que a gente não utiliza mais jornal impresso, né, tudo é celular, internet, então isso tem uma importância e tem uma relevância muito grande na discussão política do país. No meu ponto de vista, Marco, o grupo Bolsonaro, eles acreditavam que conseguiriam aí fazer uma mudança radical no Brasil. Eles criariam o seu próprio sistema de imprensa através das redes sociais, que eles que descobriram, eles que trouxeram para a política no Brasil e ganharam as eleições. Por isso, essa efetivação da divulgação política nas redes sociais. Eles fazem isso com muita competência, nós temos que reconhecer. Então, do meu ponto de vista, o grupo bolsonarista, eles acreditavam que iam fazer essas mudanças, iam fechar a imprensa, como esse discurso, fecha a Globo, fecha a Folha de São Paulo, eles iriam construir uma nova cultura no Brasil, iam matar o nosso modelo cultural, que isso aí é de uma ingenuidade tamanha. Um país, como você citou, que teve Machado de Assis, um país que teve Graciliano Ramos, um país que fez a Bossa Nova, um país que tem Cazuza. A cultura é uma coisa múltipla, a cultura não se constrói em governo, o governo fomenta a cultura, o governo apoia a cultura, o governo não constrói sua própria cultura. E também na educação, onde se acreditavam que digamos, construir um novo modelo educacional. Há uma certa ingenuidade nesse pensamento, você concorda comigo? Bom, então o que eu vejo do governo Bolsonaro, desse perigo que eu falava, é porque ele valorizou extremamente a bandeira e ele deu publicidade e até, de certa forma, engrandeceu a equipe dele. Então a gente percebe que muita gente que votava no liberalismo viu a figura do Paulo Guedes e votou por causa da figura do Paulo Guedes. Sim. As pessoas que queriam votar contra a corrupção já imaginavam ali uma certa composição como ex-ministro Sérgio Moro. Sim. Então elas votaram em bandeiras, em pessoas que não o presidente da República. Então, agregou-se essas bandeiras à figura isso dele. É muito perigoso, porque quando essas figuras começaram a se distanciar, e aí foi exatamente o que ocorreu agora recentemente, ele começa a perder força nessas bandeiras que ele levantava, contra a corrupção. Se o Paulo Guedes sair do governo, a gente sabe a crise que vai ser, né, porque do ponto de vista econômico o Brasil cai. Então, assim, há uma expectativa muito grande ainda. Muito grande, sim, e eu acredito que é competente, que pode ajudar muito o país ainda, além do Jair Bolsonaro ter colocado toda essa imagem heróica, né, em torno do Paulo Guedes. Então isso é muito perigoso, você levantar bandeiras e personificar essas bandeiras. Sim. Isso é muito arriscado para o governo Bolsonaro e ele tem sofrido isso de uma forma inimaginável.
E aí eu lembro o governo Juscelino Kubitschek, que ele conseguiu centralizar a parte heróica, né, não desprezando os seus ministros, e ali numa composição ímpar com o PTB, PSD-PTB, né, que ele carregou durante todo o governo dele e conseguiu ser efetivo no governo, muito diferente do que o presidente vem fazendo agora. Eu acredito que ele tenta consertar, ele vai tentar refazer, reformular isso, e ainda está em tempo. Do seu ponto de vista, a maioria dos eleitores votaram, do meu ponto de vista, não votaram num projeto de ruptura, não votaram num projeto, esse projeto que o governo ensaiou aí no início. No meu ponto de vista, um pequeno grupo de eleitores seguiram e votaram nesse sentido. Eu acredito que não tão pequeno, como eu te falei, na minha visão, o Jair Bolsonaro, durante a campanha, fez algo inimaginável. A campanha do Bolsonaro foi realmente algo impensável nos momentos em que vivíamos. Então, eu acredito que grande parcela da sociedade, me inclua nesse rol, votou em Jair Bolsonaro, e já no segundo turno foi privilegiado as bandeiras, né, porque tinha Jair Bolsonaro e o Haddad do PT, então, para não manter o que vinha acontecendo, nós votamos nas bandeiras anticorrupção, na bandeira do liberalismo e na bandeira também da segurança, que Jair Bolsonaro sempre levantou, sempre defendeu, da moral, né? Então, eu acredito que houve essa junção. Mas não acredito que tenha sido pequena parcela da população, acredito que tenha sido grande. Eu tenho trabalhado em algumas pesquisas que mostram aí que mais de 73% da população brasileira é contrária a qualquer movimento de ruptura. Ela é contrária a esses discursos aí de fechamento do Legislativo e do Supremo, que foi um discurso muito atuante até poucas semanas atrás, né? Então eu queria muito a sua análise. A maioria da população brasileira é contra esses movimentos e é contra essa ruptura que o Bolsonaro enxergava que ele poderia fazer. Perfeito. Bom, como você trouxe esse dado agora, eu acho importante e fico feliz, porque isso mostra que a população brasileira é conservadora. Sim, então sim, tem privilegiado. Sim, a questão do hábito. Exatamente, a prudência da instituição. Né? Isso, o republicanismo cívico, ele é muito bem. E eu acho que esses números, o presidente deve ter tido conhecimento, e eu acho que isso foi muito importante na mudança de postura que ele está tendo aí há 3 semanas. A gente vê aí uma certa tranquilidade por parte do presidente, o abandono aí desse discurso revoltoso, desse discurso complexo. No seu ponto de vista, o governo agora vai entrar nos trilhos, o governo agora vai conseguir dialogar, vai conseguir exercer a presidência da República aí na forma que deve ser exercida? O que o Bolsonaro fez, e uma crítica construtiva que eu faço, até caso ele venha à reeleição em 2022, foi ter colocado todo mundo na vala comum. Todo relacionamento político, né, era chamado pelo Bolsonaro e pelo grupo Bolsonaro de troca-troca, né, de troca de favores, tráfico de influência. E na política, o relacionamento ele é muito importante. Muito importante. Ele é o mais importante. Ele é o que equilibra a política e as relações políticas. Então, acho que como ele demonizou o relacionamento político, né, as indicações, essa composição política, ele não prestigiou o que nós falamos no início da entrevista, o presidencialismo de coalizão, preferiu investir nas comissões, né, foi inovador, mas percebeu que não tem dado certo, e nesse momento ele demonizava essas composições, essas indicações políticas. Agora que ele vai ter que fazer, e acho legítimo, acho que tem que ser feito a composição política, não a negociações públicas, né, que fique claro. Mas agora que ele está fazendo esse relacionamento político com o MDB, fazendo um relacionamento político, né, com o PTB, né, foi ventilado que ele, né, poderia ir conversar com o Roberto Jefferson. Então, assim, eu acredito que pelo fato de ter demonizado no começo, ele sofre agora. Sim. Se ele continuar batendo nisso e vier a reeleição, vai ser praticamente impossível, em eventual segundo mandato, ele se manter. Sim, né? sim. Acredito que ele se mantém até o final desse governo, é uma opinião. Sim. Acredito que ele se mantém, gostaria muito. Eu acho que, como você falou, que a população ela avança aí a ruptura. Eu sou contra o impedimento do presidente da República, né? Na redemocratização seria o terceiro, em pouco tempo. Então isso de uma certa forma prejudica muito o país. Isso é muito ruim. Então eu sou contra um impeachment, eu sou contra uma cassação nesse momento, porque eu acho que o Brasil ainda vai enfrentar a crise econômica do coronavírus.
Está vindo aí. Ainda não começou. Né? O que está acontecendo agora é só o início. Ainda é só espuma. Sim. Ainda vai chegar a onda. Sim. E quando isso chegar, nós precisamos que as instituições estejam fortes, que o presidente da República não esteja envolvido nesse tipo de polêmica que não leva a lugar nenhum. E eu acredito que nos próximos 2 anos aí, vamos arredondar, eu acredito que o Bolsonaro ele tem ainda como corrigir o rumo, né? O prumo aí eu acho que ainda dá para... no seu ponto de vista, há tempo de corrigir o rumo? Ainda há tempo de corrigir. Menos fake news, mais exercício de diálogo Sendo bem pragmático, falar menos e trabalhar mais. Sim, com certeza. E os princípios do conservadorismo. Perfeito. Eu como eleitor do Jair Bolsonaro, confesso que elegi Bolsonaro, quero que ele termine o governo. Em 2022, você que acompanha muito a política, eu acompanho o teu trabalho, muito ponderado, um belíssimo trabalho, você sabe que o cenário político ele muda de uma forma muito dinâmica. É verdade. Então eu só posso dizer que irei apoiar Jair Bolsonaro no final do mandato dele. Nós vamos só pesar ali, porque o Bolsonaro tem feito coisas boas, coisas positivas, flexibilização, por exemplo, das questões trabalhistas que o Temer deu início e ele tem tentado continuar, a reforma da Previdência, o próprio teto dos gastos que o Temer também incluiu e o Bolsonaro tem tentado seguir, agora na pandemia não teve muito como, mas tem tentado fazer. Então o Bolsonaro tem feito boas proposições, tem feito... tomado medidas importantes, principalmente antes do coronavírus, antes dessa crise pandêmica, nós percebemos que o governo Bolsonaro vinha em uma ascendência, vinha se saindo, à parte as polêmicas, mas vinha se saindo bem, com crescimento, o Brasil parecia que ia começar a ter rumo, e de repente a crise desestruturou tudo, o governo ali de certa forma se perdeu, talvez por não estar devidamente entrosado, por não ter preparado, não sei, também não quero fazer um prejuízo. E a própria visão sobre a crise, né? E a própria visão sobre a crise. A crise em si, ela não pegou só o Bolsonaro de surpresa. Nós podemos citar o Donald Trump, que além da crise pandêmica está enfrentando uma crise da questão racial que nós temos agora, com o George Floyd, toda aquela questão envolvendo o policial dele. E a gente percebe que o Joe Biden, ele já está com 13, se eu não me engano, 13 pontos de diferença. Com muitas chances. E isso nas duas situações ali, porque a eleição americana não envolve dois envolve a delegação e a eleição. Agora, para você ver, nós havíamos comentado no início da entrevista sobre a chegada do conservadorismo. O Partido Republicano, talvez o que mais se aproxima do que nós entendemos aqui no Brasil, sobre direita e esquerda, talvez tenha um momento histórico. Talvez seja uma das primeiras vezes aí, me corrija se eu estiver errado, que o republicano vai ter uma alternância de poder tão breve como o democrata. Sim, é verdade. Eu acho que pela primeira vez. Acredito que é pela primeira vez, e para não correr erro, eu disse que talvez sim. Eu quero agradecer muito aí a presença do jurista, especialista em direito público, presidente de Relações Governamentais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Águas Claras, esse conservador, pensador, estudioso, que contribuiu de forma muito rica aí para o nosso debate e para o nosso programa. Muito obrigado, Tomás. Temos debate aí para vários programas, viu? Perfeito. Eu que agradeço a entrevista, que foi, na verdade, um bom papo. Não queria nem que acabasse, se tivesse mais um cafezinho aqui a gente ficava mais tempo. Com certeza. Mas agradeço o espaço, é bom a gente poder discutir política, debater política e tentar, de certa forma, trazer um pouquinho mais de conhecimento e de esclarecimento para a população que só vê de forma panorâmica o que acontece na política e não entende os bastidores. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de colocar o meu ponto de vista aqui no programa Análise dos Fatos. É uma honra. E esse é o objetivo do nosso programa, realizar o bom debate, trazer a informação de forma clara, sem paixões, para que você construa o seu pensamento. Dê o seu like, aperte o sino para você receber as novas informações dos novos programas e muito obrigado pela sua participação.